nesta noite aqui nesse lugar. Nós vamos sentindo a dor, vamos sentindo a aflição, vamos sentindo as alegrias, a felicidade, as lágrimas dos crentes, e a gente vai vendo como isto é saudável para a nossa vida. Quando nós vemos os irmãos aqui dentro se desenvolvendo, crescendo espiritualmente, dando seus primeiros passos, os primeiros louvores, não é? Daqui a pouco estão dando os seus primeiros testemunhos, daqui a pouco estão trazendo pequenas meditações e começam a trabalhar hoje na porta, amanhã limpando o banheiro. Daqui a pouco, desta função, já se desponta um chamado para o diaconato e daqui a pouco esse já se torna um obreiro. As irmãs vão se entregando ao ministério da palavra, ao ministério, né, das visitas, e daqui a pouco uma missionária está formada, insistindo um pouco mais. Daqui a pouco alguém se dedica à palavra, começa a ensinar, já se levanta um presbítero, e desse presbítero já se levanta um pastor. Mas veja, nada dessas coisas ela cai de paraquedas, ela vem acontecendo. Ela não acontece por acaso, ela vem acontecendo. É uma entrega. É uma entrega em um lugar onde a gente fixa a nossa fé e ali a gente congrega. E para a gente, para vocês e para mim, acho que pouco importa a gente sentar aqui ou sentar ali, para nós tanto faz. A gente sabe quem a gente é diante de Deus e isso é o mais importante de tudo. E a gente não está aqui por posição, por nada. Nós estamos aqui porque nós somos uma família. A família de Deus, a família que congrega na Assembleia de Deus em Vila Hortência. Então, quando a gente fica ausente, a gente sente aquela saudade, aquela necessidade de estar junto. Então, isso é o mais importante na vida de uma igreja, de uma comunidade. A gente se alegra com os que se alegram, a gente chora com os que choram, e a gente vai de braços dados. Quando um cai, a gente põe o ombro e ajuda a levantar, deita as feridas. Se há alguma rebeldinha aí, a gente, o pastor Roque me ensinava assim: bate o cajadinho, depois bota no ombro e segue com ela, não deixa lá na estrada para morrer. E é isso que a gente tem feito ao longo de todos esses anos, e nós só temos que agradecer a Deus, porque antes de qualquer coisa, a amizade entre os crentes, entre os irmãos, diz que é o melhor de tudo que ocorre aqui no nosso meio. A gente vê às vezes pessoas que entram e saem, pessoas que vêm e vão, e pessoas que às vezes nem cumprimentam as pessoas que estão à volta, sabe? Passa, chega aqui, não olha para ninguém, só entra, acha que sabe, depois vai embora. E depois, nossa, mas aqueles crentes parece que são meio egoístas. Não, é só chegar. O abraço caloroso da entrada, isso já é certeiro, sabe? E as necessidades nós vamos tratando aqui dentro. E você que está em casa assistindo o culto, essa é a Assembleia de Deus de Hortência. É só vir para cá, adorar Jesus conosco, porque dentro da Assembleia de Deus eu digo assim, não digo só desta aqui, eu digo de qualquer Assembleia de Deus que seja uma igreja verdadeira, uma verdadeira Assembleia de Deus. Hoje está cheio de Assembleia de Deus por aí, sabe? Cheio. Mas eu digo a Assembleia de Deus que ela é ortodoxa, que ela é uma igreja tradicional, que ela não tem os princípios, ela ainda canta os hinos da harpa, ela ainda faz a leitura oficial. Já dizia um velho pastor, dentro da Assembleia de Deus existe trabalho para todo mundo. Aleluia. Para todo mundo existe trabalho dentro da Assembleia de Deus, isso é uma verdade. Nesta pequena congregação tem trabalho para todo mundo. Espera o pastor mandar. Está vendo alguma coisa? Só comunique o que estou fazendo. E assim funciona. Assim eu vou adquirindo o meu lugar. Eu não posso cair de paraquedas e achar, não. Primeiro que a Bíblia nos ensina assim, ó. Prova primeiro, prova. Se alguém pensa que eu fui ao diaconato, ao presbitério e cheguei ao pastorado assim, não. Eu carreguei caixa de ar livre nas minhas costas. No casamento de novo com essa aqui, eu queria ficar em casa muitas vezes e ter um Passat branco na minha porta me arrastando todo dia de noite.
Era oração, era visita, era culto, era oração, era visita, era culto, era oração, era visita, era culto. Era culto de manhã, era culto de tarde, era culto de noite. E eu carregando caixa, e livre para cá, livre para lá, livre para cá, livre para cá. E a experiência foi sendo adquirida. No diaconato, nunca fiquei na porta da igreja, sempre fiquei culto durante o pastor. Nunca me atravessei de pregar na frente dele, só quando ele me obrigava mesmo. Falava, hoje você vai falar. Do contrário, eu não falava. Não falava. E assim foi a minha vida até chegar onde eu estou hoje. Quando eu olho para trás, eu vejo muitos lugares por onde passei. Então vejo, disso aí, do diaconato eu fui ao presbitério, fiquei muitos anos no presbitério, nunca fiquei mudando de igreja daqui para lá, não fiquei. Inventei muita coisa. Depois eu não subi ao pastorado, eu desci ao pastorado. Eu nunca subi degrau, eu sempre desci degrau. E pensa que está subindo, esquece, você está descendo. Você está descendo. E aí você desce. Porque daí você vai servir mesmo. Você vai pôr a carga da congregação nas suas costas e você vai servir. Não adianta dizer, eu sou pastor, mas eu não sirvo a igreja. Não serve. Para a igreja de Jesus não serve. Para a igreja de Cristo não serve. Então a gente tem que se entregar por inteiro. E foi isso que eu fiz quando servi nos outros lugares, e quando nós começamos aqui foi a mesma coisa. A gente vem servindo até hoje. E é por isso que vive esta comunidade, esse amor entre os crentes, né, entre os irmãos, e a gente agradece a Deus. Porque daqui muitos que entraram quebrados foram restaurados, muitos caídos foram recuperados, muitos que não queriam mais ser obreiros se levantaram como obreiros e saíram para servir a igreja em tantos outros lugares. E a igreja continua aqui, de pé. De pé. Alguém olhou outro dia e disse assim, mas não, fique tranquilo. Não se preocupe com nada. A igreja, ela está de pé. Porque quem é o cabeça dela é Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nós. Vamos ouvir mais louvor. A gente vai cantar no hino e depois o irmão Antônio também nos dá uma salvação. Depois do irmão Antônio, quem tem uma homenagenzinha para a mãe? Mas tem? Mais alguém tem? Quando o Zé trouxe aquela homenagenzinha da mãe ali? Não trouxe. Tá bom. Se alguém tiver depois. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pela
séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, igreja. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui por mais uma vez. Confesso aos irmãos que eu estive aqui no primeiro dia da festividade semana passada. Eu gostaria de vir mais, mas a minha vida está muito corrida. A idade também já chegou. Eu já tenho meus compromissos, minhas correrias.
tenho muita preocupação com a minha esposa, inclusive que nem, por exemplo, hoje que eu estou aqui, eu fico preocupado com ela em casa sozinha, porque ela fica sozinha, a saúde dela está bem precária. Mas eu saio assim, quando eu saio, coloco na mão de Deus e sei, tenho certeza que Deus cuida dela. Mas a preocupação é muito. Graças a Deus, falo para os irmãos, eu desci as águas do Santo Batismo no dia 6 de dezembro de 59. A maioria aqui não tinha nem nascido. E graças a Deus, até hoje o Senhor tem me sustentado nas palmas das mãos dele. Às vezes a gente dá aquela pequena, né? Mas Deus levanta, hein? Às vezes a gente dá uma pequena vacilada, mas Deus está sempre segurando nas nossas mãos. E estou muito feliz de ter vindo mais uma vez aqui e cooperar com os irmãos. Era para mim ter vindo mais na festividade, mas eu não pude vir. A minha esposa também convidei ela. Aquele dia convidei hoje, ela falou, não tenho condições de ir. Então, eu peço aos irmãos que orem por ela, a irmã Ana, porque só Deus na nossa vida. Amém, igreja? E eu estava aqui, quando o pastor Rogério, agora há pouco, falou ali de pessoas que pensam que Deus esqueceu de alguma coisa. Aí Deus me colocou na minha mente, pastor Alexandre, tem algo que o senhor tem pedido há muito tempo. O senhor até pode pensar que Deus esqueceu, ele não esqueceu. Aleluia. Já está prontinho na mão dele, já vai entregar na sua mão. Aleluia. Pode crer. A hora que menos o senhor esperar, ele vai colocar na sua mão. Eu vou deixar aqui algum versículo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Encontrei Isaías 43, versículo 2, em diante, somente 2 versículos. Quando passar pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia que sabe por ti. Amém? Amém. Então podem ter certeza, irmãos, que Deus, aquilo que Ele fez por cada um de nós, ninguém faz. E continua fazendo. Vamos cada um orar pelo outro. Peço mais uma vez que os irmãos orem pelo irmão Antônio, pela irmã Ana, porque a minha idade já está bastante avançada também. Eu com certeza sou o mais velho daqui, que estou aqui dentro. E dia 30 de março passado agora já completei 83 anos. Já estou dentro dos 84. Continuo trabalhando, não parei meu serviço material. Eu tenho uma van grande, o pastor Alexandre conhece. Tenho uma van grande. Eu com aquele carro, para mim não tem dia, não tem hora, não tem distância. Mas o que me preocupa muito é a minha esposa, deixar ela sozinha. Mas eu peço aos irmãos mais uma vez que orem por mim. Eu oro pela minha esposa e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.
Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nosso Deus é maravilhoso. Eu tenho uma poesia para homenagear as nossas queridas mamães. A minha mamãe já partiu para a glória, mas deixou um legado maravilhoso, os ensinamentos da palavra do Senhor, que ela me criou nos seus caminhos. E eu louvo o Senhor pelo que o pastor estava falando aqui, sobre o crescimento da igreja. O Senhor estava colocando no meu coração, quando eu adentrei nesse lugar, sobre alicerce e colunas. Alicerce, a palavra de Deus. Essa obra ela está fundamentada nos alicerces da palavra de Deus. E Deus só tem bênção, só tem crescimento. As colunas somos nós. Aqueles que estão prontos a estar nesse lugar para levantar esta obra, porque grande é a obra, Amanda Song Andaraias, grande é a obra que Deus tem neste lugar. E Ele conta com as suas colunas, aqueles que estão prontos a fazer a obra do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E nós sabemos, irmãos, que aqueles que estão prontos só tem que ser abençoado por Deus. Eu me alegrei muito quando vi o pastor Rogério de volta com a sua família para esse lugar. Ele estava orando, porque eles têm também um ministério que ajudará muito essa obra também. E Deus, quando nós não fazemos esse ministério que Deus coloca em nossas mãos, Ele cobra de nós. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Alexandre, porque ele é um pastor que ele não tem ciúmes das ovelhas, ele quer ver as ovelhas crescer, ele se alegra em dar a oportunidade. E eu me lembro, há quase 40 anos atrás, que para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, eu fui professora dele da escola dominical. E eu me lembro que ele é um aluno muito dedicado, era um dos que o único que levava a Bíblia. Até eu tenho uma foto em casa, ele com a Bíblia no ombro. E eu acho isso, irmão, maravilhoso, porque isso é dedicação, amor que ele já tinha pela obra do Senhor, irmãos. Isso é glorioso. E então, irmãos, já era um propósito, já era algo que Deus tinha no coração na vida dele. Ele tem um amor muito grande pela obra de Deus. Deus concedeu uma adjutora, uma companheira que auxilia ele, que ajuda muito ele. E eu vou homenagear também a todas as mamães aqui, a ela também, que tem sido uma conselheira. Tudo que nós perguntamos, ela nos responde, ela nos ajuda. E isso, irmãos, é maravilhoso. Saber que nós temos alguém que nos ajuda, alguém que tem um conselho, aquela hora que você precisa de uma palavra, a pessoa traz essa palavra. E a poesia que eu vou ler é Mulher Virtuosa, quem achará? Provérbios capítulo 31. Mulher virtuosa, por todos louvada, no lar és coluna que Deus colocou. Teus filhos te seguem, tu esposa és amada, és laço que estreita se o mal separou. Adorno precioso, tesouro inefável, mulher de virtudes a quanto tu guias. Pesando palavras, sempre és venerável, pois sendo muito sábia, tensões alivias. És forte, prudente, tu és justa e és pura. De amor enriqueces teu lar que é sagrado. Joelhos em terra com muita ternura, na prece tu vês o caminho aplainado. Mulher muito ditosa, tu és joia sem jaça. É rico e feliz o que pode te achar. Temente e bondosa, repleta de graça, de amor tu consegue teus dias cercar. E sendo assim meiga, pois sendo extremosa, no lar és vida, sustento, afeição. E todos te aclamam, mulher venturosa, firmada na rocha, vencendo a aflição. Por isso te louvo, mulher virtuosa, é serva dileta do Deus que te amou. Chorando ou sorrindo, tu és sempre ditosa, mulher virtuosa, feliz quem te achou. Glória a Deus e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a muita oportunidade. Glória a Deus, aleluia.
paz do Senhor? Amém. Vou homenagear, que o Senhor já pegou no meu pescoço ali. Eu quero deixar uma palavra para todas as mamães, mas em especial a minha, né? Eu fico com os filmes, tá? Em Provérbios, no capítulo 21 até o 30. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertais de tapaceria, seu vestido de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta entre as nações da terra. Faz planos de linho fino e vende-os e entrega. Cinto aos mercadores. A força e a honra são os seus vestidos, e a alegra com o dia futuro. Abre sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu é, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Queria agradecer a oportunidade e antes deixar um abraço, um beijo, para que minha família, até no casar com a minha esposa Letícia, eu só tinha os dois. Então tudo que eu sou hoje eu devo a Deus e à minha família. A estrutura, a educação, tudo que eu sou hoje, dentro da casa do Senhor, fora da casa do Senhor, eu devo a Deus e a minha família. Eu queria agradecer em nome de Jesus. Não faço direito para ler. Irmãos, a Letícia vai louvar a Deus com o hino. E nós vamos entregar o que trouxemos para o trabalho do Senhor nesta noite. Nossos dízimos, nossas ofertas. Façamos com alegria, com liberalidade. Nós agradecemos a Deus. Ontem foi o 10º dia. E nós já adiantamos parte das nossas contas e a gente agradece a igreja por isso. Faça com alegria nesta noite, assim você sentir de fazer, faça, porque a obra de Deus precisa muito. Próximos para o Senhor. Amém. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei,
Pai, nós iremos abrir a Tua palavra para falarmos sobre ela nesta noite. Já ouvimos coisas maravilhosas nesse lugar e o Senhor está presente nesta casa. Ilumine as nossas mentes e o nosso coração para que possamos compreender aquilo que Ele tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não vou me delongar, porque ainda as crianças têm uma apresentação a fazer, mas eu quero ler com vocês 2 textos bíblicos no livro de 2 a Timóteo. Aleluia. 2 Timóteo, no seu capítulo 1, o versículo de número 3. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. A seguir, a palavra de Deus, ela nos diz assim: dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aí do ladinho, no capítulo de número 3, você abre a sua Bíblia. No versículo 14, você lê comigo assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém. Esses 2 textos me chamaram a atenção nesta tarde quando eu estava meditando na palavra de Deus. Hoje, por ser uma data comemorativa, da qual nós relembramos o Dia das Mães, e as poucas palavras que foram faladas já aqui por poesias e pela leitura da palavra no livro de Provérbios, sabemos perfeitamente o valor destas grandes mulheres que se tornam mães. E aqui nós temos a leitura do apóstolo Paulo enviando cartas a Timóteo, passando a ele orientações acerca de sua vida, de seu ministério, a um jovem obreiro que já estava meditando no trabalho do Senhor. Mas é de suma importância e de grande valia desta noite a igreja observar que Timóteo, ele teve uma formação. Ele teve uma formação desde menino, por causa de sua avó e por causa de sua mãe. E é interessante que você vai ouvir falar de Timóteo, e eu quero mostrar para você lá em Atos dos Apóstolos. Abra comigo no capítulo 16, o verso de número 1.
16, primeiro. Leia aqui. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Note, meus amados irmãos, pode deixa lá fora, já porque não tem vez não, ele tem que sair mesmo. Nós vamos dar crédito à palavra. A história nos mostra de que este menino por nome de Timóteo, ele recebeu a instrução de sua mãe e de sua avó. E veja bem que a palavra de Deus, ela mostra o apóstolo Paulo falando acerca destas mulheres que elas guardavam a fé sem fingimento. Note, irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus e nós estamos reunidos em família aqui esta noite e podemos entender e compreender como é maravilhoso quando todos nós que estamos reunidos na presença de Deus, não somos apenas crentes a títulos de nome, não é? Mas vivemos a consistência desta palavra na nossa vida todos os dias. E isto é para todos nós, esta noite, de muito valia, porque nós estamos vendo aqui dentro da igreja diversas gerações daquilo que o irmão Antônio nos disse, da minha geração dos 50 e da geração que está aqui dos menos de 50, dos de 20, dos de 30, e nós podemos ver que assim como a gente foi formado um dia, outros estão, após o trabalho que foi feito conosco, fazendo o trabalho como seus filhos, fazendo o trabalho como os seus, para que estes também tenham esta mesma formação. É de grande importância compreendermos que para isto, meus amados irmãos, para chegarmos aonde chegamos, como a irmã Esther se referiu, a um pouquinho daquilo que eu fui, mas dentro da minha casa eu também vivi com gente que também vivia uma fé sem fingimento. E uma fé da qual você e eu precisamos trilhar sem titubear, sem pestanejar para a direita ou para a esquerda, sem duvidarmos, sem oscilarmos na nossa vida espiritual. Hoje, o que nós vemos muitas pessoas, quando visitamos lares, quando visitamos famílias, quando visitamos pessoas, quando entramos na casa até dos próprios crentes, que se dizem crentes em Cristo Jesus, mas a sua vida espiritual não condiz. E quando você olha os resultados, quando você olha aquilo que acontece às vezes com os filhos, com os netos, você vê as coisas degringolando de uma forma. Custa para nós que somos crentes e que temos esse dever e o ministério de orientarmos e de ensinarmos, custa muito caro trabalharmos uma vida, lapidarmos uma joia, peneirarmos o que precisa ser peneirado, para que aquilo possa produzir fruto, possa brilhar, possa amanhã estar sendo um instrumento de Deus, mas tem um preço a ser pago.
que a maioria das vezes as pessoas, pais, mães, não querem assumir essa responsabilidade e não querem. Eu fico tão preocupado quando eu vejo crentes com filhos pequenos que não se preocupam de trazer essas crianças para a escola bíblica dominical. Eu fico preocupado com pais que não trazem seus filhos para os cultos de oração. Eu fico preocupado com gente que vem para a igreja apenas aos finais de semana e somente para aquele momento não enturma os seus filhos, não os orienta, não os ensina. Sabe? E aí a gente vai vendo uma geração sendo formada após esta que vai passando, e cada dia a fé, em vez dela ser uma fé forte, ela é uma fé enfraquecida. Note que Loide e Eunice tiveram o cuidado de ensinar e educar a Timóteo nas sagradas letras. E note o poder e o efeito que esta palavra causou na vida deste jovem, que ainda um jovem, aqui no capítulo 16, quando fala um discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas o pai não era. O pai não era. E qual é a tendência? Seguir o caminho mais estreito ou seguir o caminho mais largo? Quando nós ensinamos os nossos filhos a amarem a Jesus, quando nós ensinamos os nossos, não é, a amarem ao Senhor, nós não podemos estar na casa de Deus por medo, por obrigação. Nós não podemos estar na casa de Deus preocupado com o juízo de Deus. Não, nós precisamos estar na presença de Deus por amá-lo, por servi-lo com alegria, mostrando para os nossos que na maioria das vezes é de suma e de grande importância estarmos reunidos, porque para os nossos filhos, Jesus tem batismo com o Espírito Santo, Jesus tem os dons do céu para derramar para cada um deles, Jesus pode usá-los com poder, com cura. Quando a Esther falava aqui de nós crianças, eu não me lembro se foi num culto de pais, num culto de mães, que culto que foi, se foi no dia da Bíblia. Eu era menino de 11 para 12 anos. E eu fui escalado para ser o pregador da noite na igreja. 11 para 12 anos. Minha mãe botava uma sandália dessas, sandália mesmo que larga os dedos de fora. Eu lembro que ela tinha comprado uma camisa xadrezinha para mim, que era para mim na igreja, depois na festa junina. Porque minha mãe não era crente, né? Mas o que eu havia aprendido dos meus avós, isso estava aqui dentro. Por isso que eu digo para vocês, jovens, pais, ensinem os seus filhos. Mostrem para os seus filhos e ensinem eles a amar isso aqui. Ensinem eles a chegar nesse lugar. Eles podem. O que eu vejo meu neto fazendo hoje é por debaixo das cadeiras. Agora está dormindo, graças a Deus. Mas eu fazia a mesma coisa. Os bancão da igreja da Rua Barcelona são bancão largo, a gente dá para rodar por baixo dos bancos e eu fazia a mesma coisa. Eu ia parar lá no fundo da igreja. Eu ia parar lá no fundo da igreja. Eu era repreendido, mas eu fui criado aqui dentro e aprendi a amar a este Jesus. Que nesta noite você seja uma Lídia mãe, que você seja uma Eunice, para você ensinar os teus filhos. Você, pai, alguém tem que ser o sacerdote dentro de casa.
Alguém tem que ser um sacerdote, não viver a fé fingida. Por que a fé fingida? Porque muita gente ouve aqui, se fortalece aqui, quando sai daqui para fora, já esqueceu tudo. Quando sai daqui para fora, já sai murmurando de Deus e de todo mundo. Já sai reclamando das coisas que aconteceram no culto. E o que acontece? Os nossos filhos vão vendo os comportamentos dos pais. Os filhos vão vendo os comportamentos daqueles que estão na igreja. Ah, mas o pastor fez assim, o pastor... E muitos, e olha, irmãos, eu vou dizer para vocês. Na nossa aqui, ó, aqui em cima, é aqui em cima. Aqui em cima, se você procurar nas famílias de pastores por aí, vocês vão ver que a maioria, uma grande parte de filhos de pastores são desviados de igreja. Porque muitos ensinaram os de fora, mas esqueceram dos de dentro. Muitos ensinaram os de fora e esqueceram dos de dentro. E por isso, muitos destes tais vai chegar diante do Senhor Jesus e vai dizer o que para ele? Quantas vezes na minha vida, quando eu comecei a trabalhar para Jesus, eu tive que esconder a minha família atrás das minhas costas e protegê-los como um pássaro que abre as asas para proteger os seus filhos, para que eles não sentissem as pancadas que estavam vindo sobre os meus lombos. Quantas injustiças, muitas vezes, que vieram. E eu peguei os meus e coloquei debaixo e disse assim, eles não precisam saber. Eles não precisam. E os meus filhos, aqui os 3. Mas muitos deles não sabem quais foram os percalços. Quando muitas vezes eles olhavam para mim e diziam, pai, o senhor está mudando de igreja, eu queria ficar aqui. Mal sabia. E eu nunca saí de igreja nenhuma dizendo mal daquele lugar. Sempre segui avante, cumprindo aquilo que Jesus disse, bate o pó e segue. E está todo mundo aí, treinado, como Gabriel disse. Nós somos formados. Falo dos meus, falo dos da Gabi, falo dos do Miro, falo de outros que estão aí. E falo também daqueles que o filho não está aqui na igreja. Mas você ensinou ao seu uma fé não fingida. Então fica tranquilo, porque a palavra de Deus também tem um consolo para você que não tem seu filho aqui dentro da igreja. Mas a palavra de Deus está plantada dentro do coração dele, por quê? A palavra diz assim, ensina o teu filho por onde ele deve andar. Quando ele crescer. Gente, nós não temos o domínio sobre os nossos filhos. Não tem. Se algum pai aqui disser que tem, quando eles é pequeno é gostoso. Eles dominam, né, Mária? Se cata o havaianão de 39, de 42, de 45 e você mostra o domínio, como é que é. Mas quando passa dessa fase, não tem domínio mais. Eles fazem as coisas nas nossas costas e a gente não vê. Principalmente quando você está viajando para Recife. E a gente não fica nem sabendo. Fica sabendo depois que o negócio já foi, já virou. Filho é assim. Mas uma coisa é certa. Se a palavra estiver no coração, se a palavra estiver plantada lá, tá?
Se a palavra estiver plantada lá, pode vir o que vier. Pode acontecer o que acontecer. Essa experiência eu vivi dentro da minha casa com a passagem do meu pai para a eternidade, que nasceu num berço cristão, se desviou, mas quando estava para ir embora daqui para a eternidade, ele soube perfeitamente para quem precisava correr. E o que eu digo aos irmãos é que nós não precisamos ver os nossos chegarem ao fim para correr para Jesus, mas em algum momento de aflição, aquilo que você ensinou, aquilo que eu ensinei, aquilo que se plantou no coração, vai brotar. E a hora que brotar, você pode até não estar aqui para ver, mas na eternidade nós iremos nos encontrar. Então, meus amados e queridos irmãos, esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Não vivermos uma fé fingida. Então, seja crente de verdade. Seja crente de verdade. Não viva aqui e saindo daqui, haja de outra forma. Seja aqui, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja onde quer que for, porque você será uma testemunha de Jesus, não só para os seus, mas para aqueles que estão de fora também. Que Deus nesta noite nos abençoe. Eu vou parar por aqui, porque as nossas crianças têm uma homenagem para as mamães. Está tudo pronto lá, meninas? Está pronto? Então busque as crianças. A hora que elas forem cantar para as mamães ficar de pé, não é isso? Então vamos ver a apresentação das nossas crianças. Glória a Deus. Não posso ficar preso hoje, porque eu vou só vai sacar. Ah, é? Parabéns. Glória a Deus. Estão chegando aí. Aleluia. E vem. Aleluia. Glória a Deus. Todas as mamães que estão na igreja, todas, fiquem de pé, por favor. Só as mães. Todas as mamães. Isso. Só as mamães. Deseja um feliz Dia das Mães. Amém. Feliz Dia das Mães, mulheres de fé. Mãe, você é uma bênção de Deus na minha vida. Feliz Dia das Mães, minha rainha. Sua fé me inspira, mãe querida. Agradeço a Deus todos os dias por você.
do céu. Miguel? Obrigada por tudo, mãe. Mas você é um anjo enviado por Deus. Pode soprar. Peraí, galera. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, porque desabrocha a cada manhã, fonte de amor que sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, onde desabrocha a cada manhã, fonte de amor que sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Atenção, crianças. Agora vocês vão entregar cada um para uma mãe. Então vamos lá. Quem é que a mãe não está aqui hoje? Acho que é aqui tem. Aqui o Antônio aqui, ó, para entregar para a Mariana. E mais
Mais todos? Quem mais gostaria de levar o balão com a mãe? Pega para a manhã para queimadas. Só. Ninguém vai levar? Não é para estourar balão aqui na igreja, tá? As crianças vinham aqui para você.